Meus irmãos, eu quero começar então falando sobre a terceira mensagem da série das igrejas da Ásia Menor, a qual Jesus Cristo, ele próprio escreve as suas igrejas como um ato local e universal e atemporal da sua igreja, do passado e do presente e aquela que ainda há de vir. E Jesus ele escolhe 7 cidades e da onde a sua igreja está ali presente, e ele fala a essas igrejas. Ele começa com alguns elogios e depois ele tem exortações e tem também aqui acusações severas a fim de que essa igreja ela possa se consertar diante do Senhor. A terceira mensagem de hoje é baseado na igreja de Pérgamo. Pérgamo, a igreja que nos alerta a não relativizar a fé, a não brincar de ser cristão. Eu quero falar um pouquinho, então, a partir dessa temática aí. Essa igreja, para a gente, ela vai servir hoje como esse alerta, para a gente não relativizar aquilo que não se deve relativizar, para a gente não negociar nossa fé, para a gente não brincar de ser cristão. E Jesus dá um puxão de orelha muito grande nessa igreja, porque numa coisa ela é muito fiel, mas em outra ela deixa a desejar. Mas antes de ir para o texto, eu gostaria de destacar um pouquinho essa cidade de Pérgamo. Ela é uma cidade que foi muito conhecida no mundo antigo, uma cidade para onde foi dirigida a terceira carta das 7, lá na Ásia, hoje é a Turquia. Ela não é uma cidade habitável hoje, ela é apenas um sítio arqueológico. E nós vamos conhecer então um pouco sobre essa cidade que foi capital por 400 anos da Ásia. Antes havia sido a capital do reino da Seleucida, até 133 a.C. O último rei, Átalo III, é interessante destacar isso na história, mesmo antes de Cristo, esse rei último da Seleucida, onde participava também como uma das suas cidades mais importantes, Pérgamo, ela foi doada com os seus moradores e tudo para o Império Romano. O rei viu que não tinha para onde correr, Roma estava naquele grande e numeroso avanço naquele mundo antigo, então o rei lhe doa a cidade para o imperador romano. Ali tinha também em Pérgamo a segunda maior biblioteca do mundo, com mais de 200 mil livros, pergaminhos na época. Vocês podem ver ali, é uma das pilastras do grande templo e também aqui ao lado da grande biblioteca da grande cidade de Pérgamo, que era a segunda mais famosa do mundo todo. Só perdia para a biblioteca de Alexandria, que era no Egito. Aliás, é um fato curioso, que como Pérgamo queria passar a Alexandria no volume de livros, ela queria ter esse título da cidade com a maior biblioteca, o que o rei faraó ele faz? Ele proíbe que se envie papiro para Pérgamo. Por quê? Porque Pérgamo ia ultrapassar Alexandria. E aí o que se faz? Pérgamo, ele então cria um novo papel de escrita, cria-se os pergaminhos. Daí o nome pergaminho de Pérgamo, que faz então o que é o pergaminho? É um tecido de couro, onde eles escrevem, né? A única tecnologia do tempo era o papiro, que era feito de uma árvore muito comum no rio Nilo. E depois Pérgamo, ele inventa esse, que foi um dos tipos de escrita mais utilizado por século no mundo antigo. E interessante também ver algumas coisas de Pérgamo, que ela era muito famosa pela escola de medicina. Ali tinha um templo, o templo de Esculápio, que era o deus serpente. Era, aliás, o símbolo da medicina antiga e atual é a serpente, em homenagem a esse deus pagão chamado Esculápio, que era o deus da medicina. A cidade era referência nesse período. Roma era tão importante que Roma, o imperador romano, mandava os seus médicos para estudar lá em Pérgamo, para que eles pudessem voltar para o imperador romano para assistir ali na corte do império. Tal era a importância dessa cidade. Aliás, Pérgamo tinha o orgulho de ter sido a primeira cidade a erguer o templo ao Deus homem, ao imperador romano.
foi a primeira cidade da Ásia que ergueu um templo a um imperador vivo. Quando Jesus fala que ali habita o trono de Satanás, Jesus está talvez se referindo à petulância de um homem se achar Deus. Lúcifer teve a petulância de querer ser igual a Deus. E o César romano recebe o primeiro templo no ano 29 a.C., que está recebendo esse templo ao Deus César, como era conhecido na época, ao Kyrios romano, ao César romano. E existia ali também muito misticismo em detrimento do Salvador dos Pérgamos, que era o Deus Salvador, o Esculápio, que existia uma procissão muito grande de todas as pessoas do mundo querendo ter contato e levar oferendas a Esculápio, que era o Deus da cura. Pérgamo se orgulhava de toda a sua vasta cultura e da sua grande e exuberantes templos religiosos. Existia um templo muito conhecido, que era o templo a Zeus, o deus dos gregos, o grande panteão. Havia também ali oferendas a Zeus. Todos os dias se subia oferendas a esses deuses pagãos. E aí Jesus escreve carta para a sua igreja, que vive nesse contexto de grande misticismo, de grande idolatria, numa cidade onde há a igreja de Jesus. Vamos ler o texto? Apocalipse 2, versículo 12, versículo 17, está projetado aí para os irmãos. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Primeiro, você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependam-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nele escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Deus nosso Pai, louvado seja o teu nome. Pedimos a Ti que o Senhor possa nos dar entendimento para compreender em profundidade o que Tu queres tratar conosco nessa hora. Fala conosco, em nome de Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Vamos ver qual é o puxão de orelha que Jesus dá à igreja do passado e a nós também nessa noite. A igreja de Pérgamo, muito parecido com a igreja brasileira da qual nós fazemos parte. Irmãos, essa carta de Jesus a Pérgamo é uma carta do Cristo endereçada a cada um dos seus seguidores. Se você é seguidor de Jesus, essa carta também é para você, é para mim. E mais uma vez, eu não pretendo pregar uma mensagem diante de vocês, mas para vocês. Para mim, inclusive. Assim como os pastores dessas respectivas igrejas o fizeram amando do próprio Cristo. Ele manda a carta para o anjo da igreja que simboliza a liderança espiritual, o seu pastor, o seu bispo, e esse lê para a sua igreja. Como fiz há pouco, eu gostaria de indagar a cada um de nós como é que a igreja cercada por um mundo tão corrupto, tão perverso, pode resistir às propostas e imposições desse mundo sedutor e distante de Deus. Como é que a gente pode, cercado por um mundo corrupto, não se corromper?
eu só encontro apenas uma resposta: mantendo-se fiel ao Evangelho de Jesus. A carta de Jesus nos anuncia o cuidado para não nos misturarmos com o sistema regido por Satanás. Quando essa carta é dirigida, Jesus elogia a fidelidade daqueles cristãos de não negar o nome de Jesus, mas repreende que entre eles existe aqueles que toleram coisas reprováveis, que relativizaram a fé. Já viu o cristão nada a ver? Nada a ver. Eu sou crente, mas nada a ver fazer isso. Nada a ver sonegar imposto. O governo é muito cruel. Se der uma chance, eu nego mesmo. Nada a ver isso, nada a ver aquilo. E mesmo que não praticavam os atos sexuais ilícitos que a igreja praticava, ou os membros daquela igreja, eles não reprovavam. E aqui não está se dizendo de reprovação apenas por um ato inquisitorial, mas de uma denúncia profética do pecado e do sistema do mundo, como se fosse normal uma pessoa que diz conhecer a Cristo viver uma total imoralidade sexual e religiosa, como era o caso da igreja de Pérgamo, alguns que ali estavam. Eu acho interessante que no texto, Jesus fala que vai vir lutar contra esses que estão praticando os ensinos de Balaão e os ensinos dos nicolaítas. Ele diz que não vem contra a igreja, ele vem contra aquele, ele vem brigar, guerrear contra aqueles que estão manchando o seu nome. Deus está sempre conosco, meus irmãos, isso é um fato, mas nem sempre estamos com Ele. O coração vai ficando enrijecido por negar a vontade de Deus. Para quê? Para satisfazer as nossas próprias. E o coração vai abrindo exceções e concessões até se distanciar de vez de Deus. E aí, como fica difícil manter um coração vivo, ativo, apaixonante para Deus, estando em flagrante e deliberada transgressão. O amor vai se esvaindo, a fé vai se tornando apenas um positivismo e uma adoração apenas uma religiosidade. Nós precisamos seguir a Deus ativos pela graça, com a leveza que ela nos propõe. A postura recomendada por Deus a essa igreja foi de que, de fato, a igreja, e se a gente for relembrar a igreja de Éfeso, que era uma igreja que Deus fala, eu conheço quem são vocês. Deus me conhece, Deus conhece você, Deus conhece o que você faz quando só os olhos dele estão sobre você. Deus conhece cada um de nós. E ele fala esse alerta para a igreja, eu conheço quem é você. Eu conheço, Éfeso, as tuas obras. Eu conheço, Esmirna, o quanto você tem sofrido. Eu conheço, Pérgamo, o contexto onde você está. Por isso, que quando ele olha para a igreja de Pérgamo, ele diz, eu conheço onde você vive, contudo você permanece fiel ao meu nome. Em outras palavras, sei os perigos que cercam vocês e as pressões que vocês sofrem, os assédios que vocês sofrem, sei também que vocês permanecem fiéis a mim. Onde é que esse povo vivia? Pérgamo é destacado como o centro do paganismo religioso, onde o sexo e o culto estavam ligados. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. O trono de Satanás aqui, meus irmãos, não apenas como um edifício, longe disso, como um lugar físico. Satanás aqui como um símbolo de um sistema que se opõe a Deus. De um homem que reivindica a divindade. E é claro que Satanás existe, mas o seu domínio se faz também presente nas pessoas que ditam sistemas, que promovem culturas e onde predomina a cegueira espiritual, o misticismo, a mentira religiosa e a perseguição ao povo de Deus. E em Pérgamo existia tudo isso, vários altares a deuses, inclusive o famoso templo a Zeus, ao culto a Esculápio.
o centro asiático do culto ao imperador romano, os vivos e os mortos. O culto ao imperador era o elemento unificador para a diversidade cultural e política do império. Não era opcional adorar o imperador, era obrigatório adorar. Uma vez, pelo menos ao ano, os súditos deveriam ir ao templo de César e queimar incenso a ele, dizendo: Ave César, César é Senhor. E depois podia ter qualquer outra religião, mas os cristãos não reconheciam César como Senhor, apenas Jesus Cristo. E eles pagaram o preço por esse reconhecimento. Qual era a postura daqueles cristãos? Eles não fugiram do mundo. Pérgamo tem muita perseguição, não dá para ser crente num lugar desse aqui não. Não, eles encararam, eles ficaram lá. Existe aqui o verbo grego viver, que existe duas diferenciações, o viver temporariamente e o viver definitivamente. E em Apocalipse 2,13 vai dizer que esse viver que o texto diz da igreja que ali vivia definitivamente. Jesus não opcionou da igreja sair de lá, eles tinham que viver ali onde Satanás havia colocado o seu império, o seu reinado, o seu trono, e ali prostituir as outras cidades e países do mundo. Apesar de tudo isso, fizeram de Pérgamo o seu lar, a sua habitação. Eles não fugiram do mundo, eles permaneceram fiéis lá no mundo, encararam o problema de frente. Eles não abriram mão do nome de Cristo. Eles não relativizaram. O que é um incenso? Botar uma velhinha lá para César e fazer assim, Ave César? Não. Eles não relativizaram. Eles só curvavam os seus joelhos a Jesus, mesmo que para isso custasse a morte. Nada a ver. Bando de crente radical. Fala da boca para fora, Ave César, para quê? Para que vai passar tanto sofrimento só por capricho? Irmãos, esse povo não era capricho não, esse povo era leal a Jesus. A gente aqui tem problema. Não é eles que são problemáticos não, talvez que seja a gente que relativiza tudo. Eles não abriram mão do nome de Cristo. Eles permaneceram fiéis. Eles não abriram mão do conteúdo da fé que receberam. Cristo é Deus encarnado, não é Euculápio. O único Salvador viveu sem pecado, morreu e ressuscitou e garante a salvação para todos. Não é César que é o nosso Senhor, não é Ele que é o nosso Deus, é Jesus de Nazaré. Eles permaneceram confessando Jesus como seu único Salvador e Senhor e afirmaram isso até o extremo do sofrimento e da morte. Eles não se intimidaram pelo sofrimento. Sei onde vives. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Mesmo quando Antipas, possivelmente foi o pastor dessa igreja, foi morto pelas autoridades romanas, eles não se intimidaram. Vamos levar o pastor desse povo, vamos matar ele, para ver se esses crentes se calam. Mesmo depois de terem matado Antipas, eles não se calaram. Aliás, segundo Tertuliano, naquele período, os romanos, eles tinham um método cruel, vários métodos cruéis, como o da crucificação, como o da chibata com um pedacinho de chumbo na ponta. Eles também tinham um boi de bronze que eles produziam, e ali eles colocavam as pessoas para elas sufocarem e cozinharem até morrer. Esse foi o método que mataram o pastor de Pérgamo. E aí depois eles jogavam água fria para dar um tempinho, e depois jogavam fogo de novo. E Antipas ficou alguns dias gritando. E ele resistiu à apostasia até a morte. Imagina o pânico para os cristãos dessa cidade, meus irmãos, de ver o seu líder ali naquela situação de terror, de pânico. Se fosse hoje, bye bye Jesus. Os crentes das redes sociais iam camuflar, iam
deletar as suas contas, ia ter um anonimato total, iriam pregar por gritograma, não ia ter mais esse negócio de live, de exposição, todo mundo na moita, quietinho. É dureza viver no meio onde há tanta perseguição, onde a cultura, a religião, as ideologias, as políticas, elas estão a serviço de Satanás. Era esse o contexto que a igreja vivia e ela se manteve fiel a Jesus. E Jesus falou, eu sei todo o sofrimento que você tem passado pelo meu nome. Agora, qual é o puxão de orelha de Jesus? Qual era a prática reprovável que existia alguns membros da igreja de Pérgamo praticavam? Como não é diferente na nossa? Na igreja brasileira, Pérgamo havia uma postura recomendada por Deus, mas as práticas que reprovava, como ele fez com as outras igrejas, com exceção de Filadélfia, que é a igreja que veremos, e de Esmirna, que é a igreja que ele não acusa de algum pecado severo. Pérgamo exaltava a Cristo, mas não promovia a santidade. Eles se esqueceram de que a fé cristã relaciona-se essencialmente com a pessoa e com a obra de Cristo. Que Cristo é o nosso padrão de conduta ética e moral e espiritual, e de retidão e coerência com a verdade. Olha o que diz a palavra no versículo 14. No entanto, eu tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas e conduzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que apegam aos ensinos dos nicolaítas. Vamos lembrar quem foi Balaão? Balaão foi um bruxo da Mesopotâmia, que foi contratado pelo rei dos Moabitas, o Balaque, para amaldiçoar o povo de Deus. E toda vez, engraçado, que quando Balaão ia amaldiçoar o povo de Deus, não saía maldição, saía a bênção. E aí o rei ficou Balaque, eu falei, cara, eu te paguei, foi para amaldiçoar, não foi para abençoar esse povo. Ele falou, eu não consigo, esse povo é inamaldiçoável, esse povo não se consegue amaldiçoar. E aí, o que Balaão faz? Eu vou conhecer esse Deus, esses hebreus, dos judeus. E aí ele se alinha e vê um ponto fraco. Eles chegam lá, ô israelita, cara, vocês estão podendo, vocês são inamaldiçoáveis. Não existe praga nenhuma que chega até vocês. Olha, existe entre as moabitas cada mulher linda. Vocês podem ter essas israelitas e podem ter as de lá também. Lá nos nossos cultos, depois do culto, tem lá um ritual de sexo explícito, uma verdadeira orgia sexual. E vocês são, imagina que cria não ia dar disso aí desses israelitas inamaldiçoáveis com o povo moabita? E aí ele leva o povo de Israel a viver em maldição, em imoralidade sexual. E aí o que se faz? Balaque manda as mulheres, as donzelas mais sedutoras, se infiltra no povo de Deus, tem filho com o povo de Deus, e como as mulheres que ensinam esses filhos, eles levam os israelitas a pecar. E aí vem uma geração de idólatras. E aí vem uma geração totalmente caída. E ali, naquelas orgias, naquelas bebedeiras, e eles lá desarmados, aí vem Balaque pronto para destruir aquele povo. Meus irmãos, Deus Santo, ele se enche de ira contra eles e eles se tornariam fracos e vulneráveis, porque Deus não tolera a falta de santificação no meio do seu povo. E Balaão sabia disso. Esse Deus é santo, ele não admite adoração a outro Deus, então vou levar eles a adorar e a ter esse tipo de moralidade, e aí Deus vai abandonar, Deus vai castigá-lo, e aí Balaque, você pode destruir os teus inimigos, o povo de Israel. Irmãos, é assim que o diabo continua fazendo, a estratégia é a mesma. Ele faz o servo de Deus se desviar, olhando a nossa fraqueza, a sua fraqueza, vê e oferece aquilo que é aparentemente bom, para depois te derrubar. O diabo tem esse método há milênios. Os nicolaítas ensinavam que o crente não precisava ser diferente. Quanto mais ele peca,
maior vai ser a graça para ele. Quanto mais se entrega aos apetites da carne, maior a oportunidade do perdão. Eles faziam apologia ao pecado. Algo semelhante aconteceu recentemente com Gregório Rasputin, na corte do último czar russo, Nicolau II. Era um homem que se infiltrou na igreja ortodoxa, um homem que tinha várias orgias sexuais com as mulheres da corte, dizendo que quanto maior o pecado, maior a graça. Então ele levava a pecar, e tinha lá cultos religiosos que envolvia sexo, poder, com tudo isso. Tropeça a mentira com a capa de verdade. Irmãos, nós precisamos imaginar e pensar que se o diabo tivesse a cara que os retratos dizem ter, ninguém iria ser seduzido por ele. Precisamos vigiar para que o diabo não pegue nos prazeres da nossa carne e nos faça pecar contra Deus. Então, os ensinos de Balaão significa comportar de forma mundana, imoral, como se fosse do mundo, como se não conhecesse a Deus, viver em função da carne, dos desejos dela, desenfreados. A igreja não foi feita para se igualar ao mundo, ela foi feita para ser referencial para o mundo. Fomos feitos à semelhança de Deus e não para se parecer com o mundo. A igreja de hoje, meus irmãos, não nega Cristo, mas quer viver com a cara do mundo. Ela quer a doutrina de Cristo, mas quer o estilo de vida mundana. Um barco só tem vida em cima da água. A morte de um barco é a água dentro dele. A igreja deve estar no mundo, mas não se misturar, não se camuflar, não negociar valores. Fale de Cristo, mas não fale de pecado nem de comportamento. Não quer se pagar o preço, não quer ter santidade. O problema com essa mentalidade é que, conforme anuncia Paulo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17, a promessa restauradora de Cristo sobre a fé cristã desse tempo, vai dizer o escritor Michael Hildon, que os cristãos evangélicos estão aderindo a estilos de vida hedonistas, materialistas, egoístas e sexualmente imorais, com a mesma propensão que o mundo em geral. Esse fardo que a igreja de Roma coloca sobre os seus sacerdotes e freiras faz com que todos os anos centenas de crianças sejam abusadas sexualmente. Esse fardo pesado da religião sobre esses homens religiosos faz com que a igreja promova a destruição de famílias. Num grande congresso, e não se assuste no que eu vou falar aqui não, irmão, para a gente ver como a igreja brasileira é tão imoral quanto alguns da igreja de Pérgamo. Teve um congresso no Brasil para líderes e pastores evangélicos, e aí quando chega uma fatura monstruosa para os organizadores do evento, eles alugaram um hotel, pastorada, e aí depois das palestras, sabe o que a pastorada está fazendo? Nos quartos de madrugada, vendo pornografia. Aí chega a conta para os organizadores para pagar. Eu falei, tá aqui, ó, usaram aqui, compraram aqui, não sei quantos R$1.000. Liderança evangélica do Brasil. Outra liderança evangélica brasileira alugaram um grande restaurante, oferecendo todo tipo de bebida, conhaque, vinho, coisas importadas, e depois a pastorada tinha que ser levado de Uber para casa, porque estava tudo mamado, tudo alcoolizado. O vazamento de dados sigilosos que aconteceu recentemente
expôs a vida dupla de centenas de religiosos, católicos e evangélicos, uma vida dupla de sexualidade entre os religiosos. Muitos pastores e padres se mataram, tamanha era a vergonha da exposição da vida dupla que vivia a quatro paredes. Uns homossexuais, outros traindo as suas esposas, e por aí vai. A nossa igreja brasileira não está tão diferente de alguns da igreja de Pérgamo. Isso é vergonhoso, essa podridão. O número de cristãos que se divorciam nos Estados Unidos e no Brasil é igual ao dos não cristãos. 33% dos casamentos evangélicos terminam em divórcio. Uma pesquisa revela que mais de 80% dos jovens cristãos não se guardam para o casamento. 20% dos casados acham normal uma traição conjugal. E mais de 30% disseram que já traíram seus cônjuges. A bancada evangélica dos deputados sempre se coloca como defensora da moral e dos bons direitos do nosso país, mas tem dezenas de deputados em processos como peculato, que é o furto ou apropriação do bem público, improbidade administrativa, corrupção eleitoral, abuso de poder econômico, sonegação fiscal, formação de quadrilha e trabalho escravo forçado. E muitos desses caras são padres e pastores. No Rio de Janeiro tem até traficante gospel, sabia que tem? Traficante evangélico. Um traficante lá mandou queimar todas as oferendas lá, os centros de Umbanda. Falou, agora aqui quem manda aqui é do Senhor Jesus, aqui todo mundo é crente agora. E metendo bala, matando seus oponentes. Pasme, meus irmãos, tem até centros de orgia para religiosos no nosso país. Até casais cristãos vivendo poliamor, já ouviram falar? Poliamor? Dividir, olha, eu gostei dessa irmã aqui, vamos trocar essa semana, você fica com a minha, eu fico com a sua. Crente, irmão, no Brasil vivendo isso. Essa era a igreja de Pérgamo, muito diferente da igreja evangélica brasileira. Por isso que eu não me identifico mais como evangélico, porque se por evangélico entende isso, eu não sou evangélico. E também não estou dizendo aqui, pagando uma de moralista, dizer que eu sou santo. Mas, meus irmãos, é vergonhoso. Por isso que Jesus está falando aqui para a igreja de Pérgamo, olha, se vocês não se arrepender, eu mesmo vou até vocês com a minha espada e vou cortar esses. Com a espada de 2 gumes, eu vou cortar. Eu não tolero mais esses que se dizem meus seguidores, mas são seguidores de Balaque, de Balaão e também dos nicolaítas. Esse é o puxão de orelha na igreja. E tinha irmãos lá que sabiam disso. A igreja de Corinto também tinha um enteado que estava fazendo sexo com a mulher do pai dele. Aí o que Paulo faz? Entrega isso para Satanás. Porque isso aí nunca conheceu o evangelho. Irmãos, é esse tipo de cristãos que Jesus está dizendo, eu tenho algo contra vocês. Vocês se dizem uma coisa no domingo, mas durante a semana vocês servem a Satanás. Os desejos da sua carne, os apetites enfreados da sua carne. Apocalipse 2,16, portanto arrepende-se, senão virei em breve até vocês e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Ainda bem que não é para a igreja, é para aqueles que se dizem discípulos de Balaão e de Nicolau que Jesus fala isso. E eu falei, meus irmãos, e tem outras nojeiras que nem faz razão de se falar de púlpito aqui. Acho que eu até já exagerei de algumas. Mas tudo isso e mais acontece. Arrependa-se, senão eu virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca.
Só Jesus mesmo para aguentar tudo isso. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deixa a palavra de Deus sondar o nosso coração. Pense suas atitudes, a sua postura, construa sua visão de mundo a partir da palavra de Deus. Deixe a palavra de Deus sondar seu coração e as diretrizes da sua caminhada. Não negocie com o Evangelho, não se conforme com o mundo. O seu corpo é templo do Espírito Santo, ele precisa ser santificado. Estou caminhando para o final dessa palavra, meus irmãos, dizendo as palavras finais de Jesus: ao vencedor eu darei do maná escondido. Jesus fala que abandone os altares da idolatria material, sexual, religiosa, satisfaça-se com Cristo. Não se conforme com a mesa farta por meio de conluios, de vender-se por prazer, por migalhas desse mundo. Eu vou dar a vocês que se permanecem fiéis a mim um maná. Comida que olhos ainda não viram, ou coisas que ouvido ainda não ouviram, eu darei àqueles que permanecem fiéis a mim. Não se contaminem. Jesus oferece uma iguaria, uma satisfação plena da vida para aqueles que permanecem fiéis a Ele. Esse alimento que Ele mesmo dá, Ele é o pão da vida. Essa água pura, não é essa água contaminada pelo pecado, da cultura, da religião, da política. Também darei a vocês uma pedra branca, que significa absolvição da culpa. Em Cristo nós somos perdoados, meus irmãos. Essa pedra branca, ela constitui a nossa nova identidade, um novo nome, com privilégios exclusivos, conhecido apenas por aquele que o recebe. Para a gente entender, naquela cultura, existiam 3 conceitos da pedra branca. Toda vez que um juiz ele absolvia alguém na cidade, ele dava uma pedra branca, como símbolo: você agora está absolvido da culpa, você pode recomeçar uma nova vida. Ou toda vez que alguém visitava alguma cidade, era um peregrino, e quando ele era hospedado por uma pessoa, se ele fosse um bom hóspede, o dono da casa, o anfitrião, ele quebrava uma pedra branca e dava para aquela pessoa, e toda vez que ele estivesse de viagem, ele via aquela pedra e ele: essa aqui, não, você pode se hospedar aqui o tempo que você quiser. Esse simbolismo significa que o justo juiz, ele já nos absolveu da culpa do nosso pecado. Ele nos deu um novo nome, uma nova identidade. E essa pedra branca significa que nós seremos não mais peregrinos, mas nós receberemos a entrada para o paraíso eterno, se nós permanecermos fiéis com Ele. E Ele nos dará o maná de Deus. Olhos não viram, ouvidos não viram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem recebe a palavra e por ela se pauta, tem satisfação em Jesus. Não se prostitui com outros senhores e senhoras. Quem busca reconstruir a sua identidade de Jesus não corre o risco de fraquejar. Pérgamo fraquejou, esmoreceu, se desviou, porque queria viver com a cara do mundo. Embora eles crescem em Cristo, alguns ali, não a igreja toda, embora eles crescem em Cristo, eles não se alimentaram de Cristo. Embora eles crescem em Cristo, eles não viveram a palavra de Cristo. Embora eles crescem em Cristo, eles não viam com as lentes de Cristo o mundo. Esse é o seu caso? Você crê, mas não quer compromisso? Você crê, mas ainda não se entregou? Ou mesmo você que crê, sabe que existe áreas na sua vida que precisa ser ajustada, e Deus fala: arrependa-te, porque haverá um tempo que, se você não se arrepender, eu virei contra você, não como absolvidor, mas como juiz, e cortarei você do meio da minha igreja. Mas há oportunidade para aqueles que querem se arrepender. Os que pertencem a Cristo, meus irmãos,
Gálatas 5, 22, já crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Quem está em Cristo, nova criatura é. Se você não se arrepender e continuar vivendo segundo os ensinos dos balamitas, dos nicolaítas, escravos do seu próprio corpo, senhor dos seus próprios desejos, Jesus promete que vai batalhar contra você com a sua espada de 2 gumes, para convencer sua mente e convencer suas emoções de que vale a pena segui-lo e não seguir apenas as suas intuições. A história de Balaão, voltando ela é instrutiva para nós. Toda vez que Balaão ia, ele estava na sua jumenta, a jumenta ela empacava ali, ela não saía do lugar, e ele batia na jumenta. Até que pela 3ª vez a jumenta fala: cara, tu não está vendo o anjo de Deus me pedindo de passar? Meus irmãos, será que Deus vai precisar enviar jumento, um sofrimento, uma dificuldade, uma dor, um espinho na carne, para você entender de uma vez por todas o Evangelho? Muitos sabem o caminho de Deus, mas estão esperando que a jumenta de Balaão nos fale. Preciso se arrepender. Haverá promessas para você, haverá recompensa para você. Você sabe a verdade, mas é preciso negar a si mesmo, ter compromisso com a santidade, se relacionar com o Senhor de verdade. Isso é uma palavra de Jesus para a sua igreja, não é para os ímpios, é para a sua igreja. Mesmo muitas pessoas dentro da igreja, elas estão perdidas em relação à sua fé. Os cristãos não precisam comer nas festas pagãs, porque Cristo nos satisfaz. Os irmãos de Pérgamos ouviram que tinha ao seu dispor uma pedra branca, uma senha de acesso direto a Deus por meio de Jesus, através de quem eles iam usufruir todas as bênçãos que vem do trono inesgotável de Deus. Mas essa senha está em nosso poder e os cristãos não precisam mendigar do padrão desse mundo, qualquer coisa, porque Cristo lhe é suficiente. Nós somos convidados, meus irmãos, a fazer parte desse banquete, desse manar de Deus. Somos convidados a sermos moradores da Nova Jerusalém, a recebermos um novo nome. E eu pergunto, qual é a área da tua vida que você ainda não é tão firme, que você ainda é instável, que você negocia, que você fraqueja? Peça ao Senhor: Deus, santifica a minha vida. Deus, santifica a minha língua. Deus, santifica os meus pés. Santifica as minhas mãos. Santifica o meu dinheiro. Santifica os meus talentos. Santifica a minha mente. Santifica o meu coração. Santifica-me. Quanta impureza há na minha mente, quanta impureza há no meu coração, quanta impureza há no meu falar. Quando Deus chama Isaías, ele diz: ai de mim, Senhor, porque sou homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios, meus olhos viram o Senhor. Então, Senhor, purifica os lábios de Isaías. Qual é a área da tua vida que precisa ser purificada? Que nós estamos nos corrompendo, que nós precisamos de arrependimento. Você pode voltar para casa e viver o mesmo cristianismo que você sempre viveu. Você pode sair daqui diferente nessa noite. Não porque uma pessoa lhes fala, mas porque é o Espírito que fala. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. E se você ouvir e der ouvido, o Senhor virá e te dará uma nova fase na sua vida.